Terça-feira, 18 de agosto de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada e filtrada na temperatura certa. Hoje vou falar principalmente sobre Rafael Roda, a ascensão do espanhol, essa antipatia que existe em relação a ele, muito por parte de brasileiros, nem tanto do resto do mundo. O que isso tem a ver com o João Fonseca? E também vou falar sobre a ascensão do João, se tá boa, se não tá mais lenta, tá mais rápida do que deveria. E vou falar também, evidentemente, sobre o fato de que João Fonseca não vai entrar em quadra nessa terça-feira para jogar contra o Christopher O'Connor por causa de uma lesão no abdômen. E já aviso, se vocês notarem alguma diferença de volume ou na qualidade da gravação, é porque esse podcast estava pronto. Chegou a notícia por volta das 11 da noite, se eu não me engano, de que o João não jogaria por causa dessa lesão. Então eu tive que refazer parte do podcast, já peço desculpa por antecipação. Inclusive o pessoal do grupo do Telegram já recebeu a versão anterior do podcast, né? Ficou toda uma análise do que eu esperava do jogo com o O'Connell e tal, enfim. E eu tô refazendo esse podcast e gravando agora. Então vai haver, talvez haja alguma diferença no áudio. Tô gravando com o mesmo microfone, mas em momentos diferentes. Então talvez haja uma diferença aí, mas já explico e peço desculpas por antecipação, coisas que acontecem no meio do jornalismo. O jornalismo é dinâmico, as coisas acontecem quando a gente não espera, e eu achei melhor regravar, achei que a alternativa seria melhor assim, mesmo com uma diferença de qualidade de áudio, melhor regravar, melhor falar o que eu acho da questão física do João, do que deixar no ar um podcast que falaria sobre uma partida que não aconteceu. Bom, vamos começar pelo Roda. Como eu prometi no café de ontem, eu falei sobre catimba, cadarços, tempos médicos. Semana retrasada eu já tinha falado sobre o que ele faz bem dentro da quadra, como eu acho que hoje, atualmente, Negrito e Itálico, por favor, ele é um cara que pode ganhar partidas de mais maneiras do que João Fonseca. Nem quero me aprofundar muito nisso agora, porque acho meio chato isso de ficar comparando ele com o João o tempo inteiro. Acho que essa conversa não chega a nenhum lugar realmente produtivo, né? Nada conclusivo no momento. Mas eu acho que vale pensar e conversar sobre como a gente, eu digo nós, fãs de tênis, olhamos para eles dois. E essa comparação é interessante para mim. E achem ruim se quiserem, mas é onde eu pretendo mergulhar nesse episódio de hoje. E eu costumo brincar dizendo que o Roda é o tenista que o brasileiro hoje mais ama odiar. E falo isso brincando, mas tá ficando evidente que há mesmo uma onda de ódio contra o espanhol. E isso me parece vir muito mais de brasileiros do que do resto do mundo. Inclusive a gente vem observando jornalistas espanhóis apontando isso sobre brasileiros, né, esse sentimento sendo manifestado por internautas brasileiros. E também me parece evidente que esse sentimento nasce de uma comparação com João Fonseca, consciente ou inconscientemente, porque o Roda começa a temporada de uma maneira até muito parecida com o que foi 2025, o ano passado do João, mas depois o Roda ultrapassa isso, né? Mas vamos lembrar que o Roda começa o ano fora do top 100, como o João começou ano passado fora do top 100, ele faz final no Challenger de Canberra, na Austrália, e o João foi campeão lá. Ele fura o quali do Australian Open e para na segunda rodada. O João também furou o quali da Austrália, também perdeu na segunda rodada. O João, claro, derrotou um top 10 na primeira fase, que não foi o caso do Roda, mas enfim, em termos de pontuação isso aí foi igual também. Os dois ganharam um ATP 250 no Saibro. O João ganha Buenos Aires, o Roda ganha Marrakech. Então a gente tem histórias aí que vão mais ou menos parecidas. Mais ou menos, tá, gente? Só que chega a temporada de Saibro ali, Madrid, Roma, Roland Garros, e o Roda ultrapassa o que o João fez no ano passado. Isso é inegável. E o Roda já tá beirando o top 10, né? Ele é número 11 do mundo, é uma ascensão bizarra de rápida. Mais rápida do que Federer, do que Nadal, do que Djokovic, do que Alcaraz, que é um cara super precoce, né? O Federer, ele levou mais de 2 anos entre a data que ele entrou no top 100 e a data que ele entrou no top 10. O Nadal levou 2 anos para fazer essa ascensão também. O Sinner levou 2 anos. O Djokovic um pouco menos de 2 anos, foi 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11, por aí. E o Alcaraz, super precoce, levou 1 ano inteiro. E o Roda pode fazer isso, dependendo do que acontecer em Cincinnati no US Open, ele pode fazer isso em 6 meses. Do data que ele entrou no top 100 para a data que ele pode entrar no top 10. Isso é estratosférico, isso é muito rápido, tá?
E aí eu pergunto, o que João Fonseca tem a ver com essa história? Nada. E é isso que me incomoda. Tanto que tem gente cobrando algo do João que é surreal, né? Óbvio que o João tem coisas a melhorar, mas aí dizer que ele deveria estar à frente do Roda, ou do Menchik, ou do Thiem, para mim é uma viagem enorme, tá? E a outra parte que me incomoda é esse ódio todo em cima do Roda, que me parece desproporcional, mesmo para quem considera ele catimbeiro, tá? E não estou chamando ele de santo, não estou defendendo, já falei disso no café de ontem. Mas aí eu quero chegar num ponto que é um comentário que meu amigo Renato Maurício Prado fez no canal dele no YouTube semana passada. Aliás, o Renato, além de fã de tênis, ele cobriu o tênis, ele esteve em Roland Garros nos 3 títulos do Guga, tem uma história no jornalismo que poucos brasileiros têm, tá? Então, respeitem muito o Renato. Além de ser um cara fantástico, um coração enorme, um cara super generoso, sempre foi um amor comigo, e é o que eu sempre digo, quem tem tanto cachorro em casa não pode ser má pessoa. Mas o Renato falou o seguinte, abre aspas, o Roda está fazendo o que nós esperávamos que o João estivesse fazendo, fecha aspas. E ele também falou o seguinte, acho que tem muita possibilidade de o Roda ser o Djokovic do Alcaraz e do Sinner. E ele está fazendo uma comparação, assim como o Djokovic se meteu numa rivalidade que parecia acima de todas, né, de tudo, que era o Federer e Nadal, né? E ele diz que acha que o Roda vai se enfiar entre Alcaraz e Sinner, e, abre aspas de novo, era isso que nós esperávamos que o João fizesse, fecha aspas. E eu concordo com as duas coisas, né? E explico aqui. Eu não acho que o João estaria agora tão perto do top 10 quanto o Roder está. Nunca achei, mas eu sei que muita gente esperava isso. Basta dar um Google aí que vocês vão achar esse tipo de previsão ano passado, ano retrasado, até no começo de 2024, quando ele faz aquele Rio Open sensacional, quarta de final, já tinha gente dizendo que ele estava pronto para ser top 10 número 1 do mundo. Podem procurar que vocês vão achar essas bizarrices, tá? Eu sempre fui mais comedido com isso, vocês sabem, segredo nenhum. Até nas opiniões que eu achei que eu estava sendo otimista demais, eu fui mais pessimista que a galera. Ano passado, a Cazé TV, em dezembro, lá em Miami, fez uma brincadeira dessa de futurologia, pedindo para as pessoas preverem onde o João ia terminar 2026, e eu falei entre 10 e 15 do mundo, que para mim era otimista. Mas eu acho que eu fui mais pessimista do vídeo todo que eles editaram. Mas muita gente é mais otimista e vem sendo mais otimista do que eu, ou era mais otimista. Mas, e sim, muita gente esperava que o João estivesse onde o Roder está agora. É inegável. E muita gente gostaria, e principalmente gostaria ou esperava, que o João jogasse o número de torneios e partidas que o Roder vem jogando. Então concordo muito com o Renato nesse ponto aí. E também concordo que hoje, amanhã eu posso mudar de ideia, semana que vem posso mudar, mês que vem também, ano que vem também. Mas hoje o Roder parece um cara com potencial para entrar nessa briga de Alcaraz e Sinner. Como a gente fala do João também, eu acho que o João tem esse potencial, né? E atenção, porque eu estou falando em potencial. Porque se o Roder continuar evoluindo, a gente vai ter um tenista muito, muito bom. Ele hoje já é muito bom e é o primeiro ano dele jogando esse nível de torneio. Isso é espetacular. Agora, tem que ver se ele aguenta fisicamente esse tranco, esse ritmo de torneios, de jogos, porque, cara, se ele aguentar, a gente vai ter um monstro fisicamente no circuito. E aí é difícil de segurar. Mas voltando a falar do João, eu não acho que seja justa essa cobrança toda, né? Muito menos motivada pela ascensão do Roder. Porque, como eu acabei de falar, o Roder está fazendo algo que nunca aconteceu. É inédito, é completamente acima de qualquer expectativa. Está subindo mais rápido que os maiores da história, como eu citei aqui agora. Então, gente, vamos olhar para o João pensando no João. Acho que esse é o primeiro ponto. Ele tem coisa para melhorar? Tem coisa para melhorar. Mas o que ele pode melhorar? O que está melhorando? O que pode fazer de diferente? Acho que são questões válidas, né? A gente pode debater isso, conversar sobre isso e maravilha. Mas a gente precisa ter algum parâmetro, algum contexto nessa expectativa toda e nessas avaliações em torno do João. Dizer que ele está subindo devagar porque ele está atrás do Roder, ou porque está atrás do Menchik, ou porque está atrás do Thiem, é pura ignorância. Desculpa falar assim, mas se o critério é só esse, comparar só com esses três, é ignorância, né? Vamos botar em contexto? Então vamos contar que são 3 caras da faixa etária do João acima dele no ranking
e 500 atrás. E aí a gente bota num devido contexto e vai ver que o João, cara, tá na elite da idade dele, da faixa etária dele, né? E isso não está aberto para discussão, né? Em nenhuma conversa racional sobre tênis dá para questionar o quão alto o João está na lista entre os tenistas da idade dele, ponto. Tá? Ainda sobre o João e a temporada 2026. Ele começa o ano como o número 32 do mundo, lá no Australian Open, e agora é o número 26. Tá ruim? Não tá, eu acho. Podia estar melhor? Podia. Agora vamos botar contexto de novo nessa história. O João teve problemas físicos na Austrália, teve um incômodo no saibro e outro na grama. Deixou de jogar Adelaide e Brisbane, na Austrália, teve essa condição física que atrapalhou o Rio e Buenos Aires, mais 2 torneios aí, deixou de jogar o Hamburgo, que eram 500 antes de Roland Garros, e depois deixou de jogar Eastbourne, que eram 250 antes de Wimbledon. A gente está falando aí de um conjunto de torneios que distribuem juntos, somados, 4.000 pontos. E o João somou 60 desses 4.000 só. Uns porque não jogou, outros porque jogou mal ou prejudicado, né, por falta de ritmo, porque vinha de lesão. Né, foram 50 pontos no Rio e 10 em Buenos Aires. E 10 no Australian Open, aliás. Né, Buenos Aires não entra na conta dele. Se o João tivesse fisicamente bem o calendário inteiro, tá? E tivesse feito essa programação toda de torneios, e nem precisaria estar jogando um tênis espetacular, mas se ele tivesse cumprido o calendário planejado fisicamente bem e competindo em condições ok, normais, não precisava nem jogar espetacular, tá? Repito. Mas se ele tivesse, ele poderia somar aí 400, 500 pontos sem fazer nada de espetacular, né? Se tivesse somado 500 pontos, hoje ele estaria no top 20. Então, a gente está fazendo uma análise do João de uma temporada que foi prejudicada por questões físicas. E ainda tem gente que queria que ele jogasse mais. Ó, olha que louco. Mas, você está falando hipoteticamente, ele ganhar 400, 500 pontos. É uma hipótese, claro que é. Mas eu acho, repito, que somar 500 pontos desses 4.000, contando que tem aí 4.250 com chaves acessíveis para ele, eu não acho que seja uma estimativa tão exigente assim não, tá? Ficou muito ponto na mesa, essa que é a verdade. Agora, voltando ao Roda, será que esse ódio todo é justificável? E não estou aqui defendendo, não. Eu falei no café de ontem, não acho que ele seja santo, não vou me alongar aqui sobre isso, mas resumindo, porque, né, para quem não ouviu o café ontem, eu não acho que sejam coincidência os atendimentos médicos quando ele está perdendo. Tá fazendo o que a regra permite, né, não é trapaça, mas parece malandragem, parece catimba, né? Agora, até que ele garfe alguém descaradamente, eu não vou chamá-lo de desonesto, né? Mas parar o jogo, esfriar o adversário, pressionar para interromper o jogo quando está escurecendo, quando começa a pingar, ele já fez tudo isso, né? É malandragem, claro, e tá dentro do que a regra permite. Sobre os cadarços, aí eu já acho que não tem picaretagem, ninguém controla quando o cadarço vai estourar ou vai quebrar. Nesse jogo contra o Shapovalov, que aconteceu 2 vezes, na segunda vez aconteceu quando num game de saque dele, e ele estava reagindo no jogo, ele já tinha devolvido uma das quebras, o momento era favorável a ele tinha acabado de ganhar um ponto, inclusive, e aí parou. E o Rafael Vilela, meu amigo e apoiador do saque em voleio, até falou que ele demorou para trocar cadarço, palmilha e tal. Mas na segunda vez demorou também, né? E era ele sacando, né, no meio da reação dele no jogo. Então ali eu não vi malandragem. Minha opinião, a não ser que alguém prove que existe um mecanismo ou uma técnica para quebrar cadarço ou forçar isso, né, quando a gente estiver perdendo, eu não vejo essa coisa como malandragem, como picaretagem, tá? Mas a minha opinião, discordem à vontade. Mas continuo achando que o ódio é exagerado, né? E podem olhar até pelos comentários de jornalistas espanhóis que vêm acompanhando isso. É um ódio muito mais de brasileiros do que de outras pessoas de outras nacionalidades. E a única explicação que eu vejo para isso é o incômodo com o Roda estar fazendo mais do que o João. Porque o brasileiro não é mais puritano que os outros, né? E aí eu não acho bacana. Digo mais, se fosse um brasileiro, não vou nem falar se fosse o João, porque o João não tem nada a ver com a história, mas se fosse um brasileiro, eu duvido que haveria tanta gente reprovando o que o Roda está fazendo, né? Eu tenho convicção
de que ia ter gente dizendo, esse cara é malandro, tem que ser assim mesmo, gosta de ganhar, maduro, tá fazendo certo, né? E a história do cadarço ia virar meme, ia virar piadinha. No máximo, a gente ia ver uns comentários atacando a Adidas, dizendo que a Adidas estava prejudicando o brasileiro, né? Quem passa muito tempo em redes sociais sabe como é que é o esquema, né? E não precisa, mas nunca que um brasileiro ia ser atacado assim como o Roda vem sendo, né? E não precisa ir muito longe. O Guga pedia muito atendimento médico quando estava perdendo, tá? Isso antes da primeira operação no quadril. Então, outros tempos, não tinha rede social, mas não tinha essa polícia toda com ele. Mas, resumindo, isso não é defender o Roda, mas tem uma galera atacando ele de uma maneira desproporcional e, para mim, injusta. Porque reclamar de catimba é uma coisa, chamar de desonesto, ladrão, bandido, aí é outra. Tá? E aí já passa do aceitável para mim. Até que ele garfe alguém na quadra, roube descaradamente, aí é outra história. Mas o que ele está fazendo agora é usar a regra a favor dele em ocasiões de catimba mesmo, para esfriar, para mexer com a cabeça do adversário, né? Pode chamar de malandro, até no sentido pejorativo, se vocês acharem que é o caso, beleza. Mas o que eu vejo ele fazendo não é muito diferente do que já vi outros fazerem, né? O Tsitsipas recentemente, o Djokovic também, Murray já fez isso numa final de US Open, de ir pro banheiro e ficar lá um tempão, tudo dentro da regra, mas, né, as pessoas fazendo, né, ou gente que reclama com o juiz e para o jogo para reclamar e fica lá 10 minutos batendo boca. Cara, isso tudo é artimanha, né, e não é desonestidade. Agora, Roder entrou em quadra nessa segunda-feira, levou uma sacola cheia de tênis reserva para substituir e uma sacola transparente, né, ou seja, acho que era para todo mundo ver. Porque não botou os tênis todos numa bag do patrocinador, não. Pegou uma sacola transparente, entrou lá com um monte de tênis e botou lá no lugar que dava para ver. E ganhou fácil, né? Fez 6-2, 6-1 no Tabilo, passa mais uma vez para as oitavas de final de um Masters 1000 e vai pegar o Cobolli. Jogo bem bom, viu? O Cobolli fez 7-5 no terceiro contra o Blocks. Antes de ir adiante, tá curtindo o Café com Cossenza? Dá um like, compartilha, manda um comentário e ajuda o algoritmo a rodar. Levar o Café com Cossenza para mais gente. E seguimos crescendo. O episódio dessa segunda-feira foi a segunda maior audiência da história do Café no Spotify. Só perdeu da vitória do João sobre o Djokovic em Roland Garros, que aí também é difícil, né? Mas é isso, vamos por mais, gente. Valeu para todo mundo que tá aqui se juntando a nós e adicionando café à rotina. Obrigado mesmo. Quem quiser saber mais sobre como apoiar o Saque Voleio, ajudar financeiramente, mensalmente, com um pequeno valor, e em troca receber conteúdo exclusivo, dá uma olhada lá na página do Apoia-se, apoia.se/saque e voleio. Tem conteúdo em texto, em áudio, tem o nosso grupo de bate-papo no Telegram, tem eventos presenciais, tem o Saque Voleio Open, tem análise flash em áudio das partidas do João, tem bastante conteúdo. Então, se quiser entrar para essa comunidade, entra no nosso Apoia-se ou manda uma DM para mim, que eu respondo explicando como é que as coisas funcionam. Tá? E quem estiver ouvindo e se interessar em patrocinar o café, ter sua marca associada com o podcast número 1 de tênis no Spotify e na Apple Podcasts. Inclusive, nessa segunda-feira o podcast esteve em 4º lugar na Apple Podcasts, entre todos os podcasts de esporte, não só os de tênis. Então é um programa que está crescendo diariamente e está chegando a muita gente, não só no Spotify, no Apple Podcasts, mas nos cortes do Instagram. Então, quer patrocinar, quer ter sua marca exposta nos cortes, quer ter sua marca citada aqui no áudio, manda uma mensagem para mim que a gente conversa. Bom, e chegamos à parte do podcast em que eu falaria sobre o jogo contra o Christopher O'Connell, mas essa parte evidentemente eu apaguei e agora é hora de falar do abandono de João Fonseca no Masters 1000 de Cincinnati. A frase que chegou da assessoria foi a seguinte: hoje, durante o treino, senti um pequeno incômodo no lado esquerdo do abdômen. Após realizar exames, eu e minha equipe decidimos desistir da disputa de Cincinnati para me recuperar o mais rápido possível. Obrigado pela hospitalidade e aos fãs pela torcida. Nos vemos no ano que vem. João. Bom, vamos lá. Engraçado que antes dessa notícia eu tinha passado uma boa parte desse podcast já falando sobre o calendário do João, sobre os problemas físicos que ele teve. E aí temos mais um episódio em que ele abandona um torneio. É o 5º na temporada. Brisbane, Adelaide, Hamburgo, Eastbourne e agora Cincinnati. Cara, eu não gosto, eu acho até covarde fazer esse tipo de comentário com frequência, mas eu venho falando, né? E eu falei isso
tem acho que uma semana ou duas, quando estava, né, comentando o calendário do João. E eu citei essas desistências todas e ainda falei, cara, ainda tem gente que quer que ele bote mais torneio no calendário. Não dá, ele não aguenta, né? E aí, né, é a quinta vez que acontece na temporada. Tirando os torneios que ele foi prejudicado, como eu citei, né, Australian Open, Rio e Buenos Aires, 5 que ele deixa de jogar por problemas físicos. Pode ser um incômodo pequeno, pode ser algo aqui, algo ali, mas são coisas que estão prejudicando o calendário, a temporada do João, né, pela quinta vez. E aí, talvez a gente entre, né, ou deva entrar, ou talvez a equipe já tenha entrado nessa conversa, de entender qual é o problema. Porque temos algo físico aí que, né, não está funcionando do jeito que deveria. O corpo do João não está pronto para as exigências do circuito, o trabalho físico não está sendo bem feito, está faltando alguma coisa. Eu acho que são perguntas que a equipe deve estar fazendo, ou já deve ter feito, e talvez eles tenham as respostas e a gente não. Mas é algo que evidentemente preocupa para quem está olhando de fora, para quem está torcendo, para quem está cobrindo, para todo mundo. Então tem uma questão aí, né? Mais um torneio que o João fica fora, um Masters 1000, um torneio grande, não era um 250 na véspera de um Slam, né? Não era Eastbourne, não estava falando de Adelaide e Brisbane agora, é um Masters 1000, e um Masters 1000 em que ele tinha uma chance interessante de chegar nas oitavas, porque ele era favoritíssimo contra o O'Connell, pegaria o Taylor Fritz, né, se o Fritz confirmar o favoritismo, mas o João teve uma sorte aí e não vai aproveitar essa sorte por mais um problema físico. Repito, será que espero que a equipe esteja conversando sobre isso, analisando, pensando, olha, o que está acontecendo aqui, por que isso está acontecendo com tanta frequência, o que aconteceu na temporada de saibro, na temporada de grama, na temporada de quadradura, todo pré-slam teve um episódio assim. Então, o que está acontecendo? Né? Agora, ninguém falou sobre isso, né? Não veio na frase do João, mas é um incômodo no lado esquerdo do abdômen. E sem querer especular, mas especulando, não gosto, mas quando a gente não tem as respostas, o que a gente faz é imaginar cenários. Lado esquerdo do abdômen pode ser aquele músculo reto abdominal ali, que é justamente o que incomoda quando você faz um movimento de saque ou de smash. Não sei se é algo que o João vem carregando desde Montreal, explicaria a quantidade de vezes que ele não está sacando chapado forte. Não sei se é isso, mas ajudaria a explicar a queda de velocidade do saque dele em Montreal, que foi grande, e a queda de velocidade dele no segundo set do jogo contra quem foi a estreia mesmo? Deu branco agora. Mas a estreia dele em Cincinnati. Então, contra o Botic van der Sandt, lembrei aqui. Estou fazendo sem roteiro nenhum, sem olhar para nada. Tá super no improviso essa regravação aqui. Mas preocupa, sabe? Talvez a explicação para a queda do saque esteja aí. Talvez não. Mas é uma teoria que faz sentido para mim. De qualquer maneira, é outra chance que fica aí perdida. E, enfim, né? Uma pena. Mais um torneio que o João deixa de somar pontos. E aí entra naquela matemática que eu estava falando, né? Quando, na primeira parte do podcast. Se eu achava que ele podia ter somado 400, 500 pontos naqueles torneios, bota mais pontinho aí em Cincinnati, mais ponto que vai ficar na mesa, e novamente por problema físico. Então é preocupante, né? Agora, acho que isso ajuda a ilustrar mais uma vez. A solução não é botar mais torneio no calendário do João. Não dá. Já tinha falado isso antes, falo de novo agora, né? Tem um problema físico? Talvez tenha. Tem que mudar alguma coisa? Talvez precise mudar alguma coisa. Mas certamente não passa por aumentar o número de torneios no calendário do João. Enquanto eu comecei a gravar, deixa eu ver se tem alguma pergunta de apoiadores. Tem uma que chegou aqui agora do... Quem foi? Fernando Carnicelli. Ele escreveu assim: pegando essa nova geração 2000, quem você acha mais forte mentalmente, incluindo o João? Aí tem o Rodar, o Menchik, o Tien, o Mérida, o Fizz, o Shelton, o Darderi e o Nakashima. Que aí fica, né, uma margem grande, né, incluindo até o Shelton. Eu acho que
desse grupo aí, eu ficaria entre o Shelton e o Thiem. Acho que o Menchik é muito bom de cabeça. Acho que o Roder é bom de cabeça também, né? Não colocaria o João entre os 3 primeiros dessa lista aí, não. E ele pergunta também se eu acho que mental para jogo é mal trabalhado nos jogadores brasileiros. Não sei, não acho que seja exatamente um problema crônico ou um problema específico de brasileiros. Não acho que seja nada a ver com escola ou a maneira de se trabalhar tênis na base no Brasil. Não acho que seja exatamente um problema, não. Tá? Bom, é isso, né, gente? Deixa eu dar uma olhada nos resultados de Cincinnati dessa segunda-feira. Ainda tem jogo rolando enquanto eu gravo. O Cobolli passou pelo blocos, como eu já falei. O Tirante, que passou pelo Djokovic, fez 7-6, 7-6 no Landa Lucy. Deminawa passou pelo Ferry. O Menchik passou pelo Hijikata, ou seja, todo mundo confirmando o favoritismo aí. O Zverev vai ganhando do Atmani, 7-6 e 1-1. Ainda tem Lehetka contra Fizzi e Tommy Paul contra Vallejo para rolar, para começar. Feminino, Iga ganhou da Sakkari no terceiro set, 4-6, 6-1, 6-1. Comecei a ver esse jogo no segundo set, interessado, porque a Iga tinha perdido o primeiro set, e eu quase não vi jogo. A Iga passeou desde o começo do segundo set para frente. A Rybakina teve um primeiro set complicado contra a Frère, mas ganhou 6-4, 7-6. A Kirstea tirou a Kalinskaya, foi um abandono no 5-0 do terceiro. Não sei o que aconteceu aqui, mas abandono em 5-0 no terceiro, enfim, tá bom. Schneider tirou a Rivalinska, 6-2, 7-6. A Noskova voltou a vencer, passou pela Clara Tauson, 7-6, 6-2. A Pegula fez 7-5, 6-2 na Navarro. E ainda tem um Iala contra a Anisimova para rolar nessa noite de segunda-feira. Ou seja, nada muito fora do esperado nessa segunda, né? A Cobolli Blocks era para ser um jogo bom e foi 7-5 no terceiro, talvez o mais equilibrado entre os mais interessantes aí. Lehetka e Fizz pode ser um jogo bem legal, não começou ainda. E o Zverev teve trabalho nesse primeiro set, né? Mas tá ganhando. Então, é isso. Deixa eu ver, vou olhar de novo aqui se pintou alguma pergunta nova no grupo dos apoiadores. Não, nem mais uma pergunta. Então, gente, ficamos por aqui. Um abraço, até amanhã. Inscreva-se no canal e dê um like.